Imagine uma empresa ferroviária, uma que tenha mobilizado 30.000 seguranças armados contra seus próprios funcionários, equipados com armas de fogo de até 20 milímetros de calibre. Por quê? Porque essa empresa tem 700 mil trabalhadores e 200 mil deles estão prestes a perder seus empregos. O restante está sendo forçado a tirar licença não remunerada. Seus salários estão se deteriorando e eles estão proibidos de se manifestar. Esta empresa é a maior da Rússia, RZD, Ferrovias Russas. É também a espinha dorsal logística da máquina de guerra de Putin. Cada tanque, cada projétil, cada gota de combustível que vai para a frente viaja por esses trilhos. E essa espinha dorsal está desmoronando. 51 bilhões de dólares em dívida, lucros reduzidos em 60 vezes, 200 trens cancelados diariamente. O paradoxo insolúvel de Putin. A guerra depende deste sistema, mas a guerra está matando-o. Antes de 2022, a RZD era um gigante lucrativo, enviando contêineres para a Europa, madeira para a Finlândia, grãos para portos bálticos. Antes de começarmos, um pedido pequeno, mas importante. Análises independentes de guerra como esta têm sido recentemente limitadas pelo algoritmo, o que significa que este vídeo não está alcançando muitas das pessoas que poderiam se interessar. Inscrever-se, curtir o vídeo e deixar até mesmo uma única palavra nos comentários nos ajuda diretamente a superar isso. Leva apenas alguns segundos, mas significa tudo para nós. Agora, vamos continuar. Quando a guerra começou, as sanções fecharam essas rotas da noite para o dia. A Lituânia restringiu o trânsito de Kaliningrado. O volume de comércio europeu colapsou. Redes de comércio de décadas evaporaram. O Kremlin buscou uma solução em uma mudança para o leste, com os projetos de expansão do Polígono Oriental, BAM e Transiberiano planejados como uma rota de exportação para a China. Putin o promoveu como uma nova rota da seda. Mas quando o orçamento de investimento foi cortado em 25%, os projetos congelaram. A rota para a China funciona parcialmente, mas não chega nem perto de substituir o mercado europeu, e não há dinheiro suficiente para terminar a infraestrutura da nova rota. Então, o Kremlin desferiu um segundo golpe com suas próprias mãos. Transportar tanques, munições e combustível para a linha de frente foi declarado prioridade máxima. No papel, fazia sentido. Para vencer a guerra, é preciso alimentar o exército, mas o custo real foi muito mais pesado. O transporte de carga civil e comercial não apenas foi atrasado, foi efetivamente interrompido. As fábricas esperaram semanas por matérias-primas. As minas de carvão não conseguiam enviar seu produto para os portos. Os exportadores não conseguiam cumprir os pedidos. Os clientes comerciais começaram a fugir da RZD, porque a resposta para "quando vai chegar" passou a ser "não sabemos". E um cliente que sai, não volta. Uma empresa que encontra uma alternativa não retorna ao transporte ferroviário. A perda de receita é permanente. E então veio o golpe da taxa de juros. O Banco Central aumentou as taxas para controlar a inflação. A dívida massiva da RZD, 11 bilhões de dólares quando a guerra começou, agora subindo para 51 bilhões de dólares, tornou-se impagável. Nos primeiros 9 meses de 2025, as despesas com juros dobraram para 332 bilhões de rublos. A empresa está gastando mais do que ganha apenas com pagamentos de juros. O resultado é uma cronologia de colapso de lucro, 1 bilhão e 480 milhões de dólares em 2023 para 552 milhões de dólares em 2024 para 23 milhões e 900 mil dólares em 2025. Os lucros diminuíram 60 vezes em 4 anos. Analista Sergei Alexashenko, Nest Center, Londres. RZD está efetivamente falida. É aqui que reside o impasse de Putin. E a lógica deste impasse é implacável. Por que a ferrovia é tão crítica? Porque a Rússia não é a Europa. Na Alemanha, a rede de Autobahn conecta todos os cantos. Na Rússia, há regiões na Sibéria sem sequer uma estrada pavimentada adequada entre as cidades. Através desta vasta geografia que abrange 11 fusos horários, o trem é a única maneira confiável de transportar carga pesada. Se você quiser enviar um tanque T-90 para a frente, ele vai de trem. Granadas de obus de 152 mm por ferrovia, querosene de aviação, diesel, gasolina, tudo por ferrovia. A linha de abastecimento da Crimeia, com a ponte terrestre sob ameaça de drones, depende da ferrovia. Sem RZD, a máquina de guerra da Rússia ficaria logisticamente paralisada. Isto não é exagero. É uma realidade estrutural. Mas a própria guerra está destruindo a RZD. A prioridade à carga militar destruiu a receita comercial. Quando a receita comercial caiu, a dívida se multiplicou. Quando a dívida se multiplicou, o investimento em infraestrutura foi cortado. Os trilhos estão se deteriorando, o risco de acidentes está aumentando, as velocidades dos trens estão sendo reduzidas.
E cargas militares estão sendo transportadas nesta infraestrutura em deterioração, o que significa que toda vez que Putin usa o sistema para alimentar a guerra, ele o mata um pouco mais. A máquina de guerra está devorando a própria espinha dorsal logística. As consequências concretas: 200 trens cancelados por dia, falta de 2.500 engenheiros e de 3.000 tripulantes de locomotiva. Alguns saíram por causa dos baixos salários, alguns foram enviados para a frente. As velocidades dos trens estão sendo reduzidas por segurança, porque alta velocidade em trilhos não mantidos significa descarrilamento. Em junho de 2025, a Unidade Cibernética de Inteligência da Ucrânia, HUR, atingiu os sistemas de coordenação da RZD. Enquanto a espinha dorsal física se deteriora, a espinha dorsal digital também foi abalada. E a Crimeia, a península que Putin anexou em 2014, militarmente crítica, é o ponto mais vulnerável desse colapso. A ponte terrestre está sob ameaça de drones, o serviço ferroviário está falhando, a linha de suprimento da península está se estreitando, já começaram os atrasos em munição e combustível. A guarnição da Crimeia não é autossuficiente. Tudo é enviado do continente e o sistema que envia do continente está se deteriorando. O efeito cascata está atingindo também a economia doméstica da Rússia. Se o carvão não pode ser transportado, as usinas termoelétricas ficam sem combustível. Uma crise de aquecimento nos invernos gelados da Sibéria. Se o minério de ferro não puder ser transportado, as siderúrgicas fecham. O frete metalúrgico caiu mais de 25% em 4 anos. Se as fábricas fecham, a produção cai, as exportações caem, a arrecadação de impostos cai, o déficit orçamentário cresce e o déficit crescente aperta o orçamento de guerra. Quando o orçamento de guerra diminui, menos munição chega à frente. Quando a munição diminui, as baixas aumentam. Quando as baixas aumentam, a pressão para mobilização cresce. Um único trilho podre pode deixar um soldado a quilômetros de distância na linha de frente, sem munição, e quando esse soldado morre, substituí-lo também está ficando mais difícil. As opções sobre a mesa de Putin são insuficientes, rejeitadas ou simbólicas. A administração da RZD pediu ao Estado 200 bilhões de rublos. O Estado deu 65 bilhões, nem mesmo um terço do necessário. O Fundo Nacional de Riqueza, o Fundo de Emergência da Rússia, foi esgotado pelos gastos de guerra. Já não há recursos para resgatar a RZD. A RZD propôs converter 400 bilhões de rublos de dívida em ações. O Banco Central rejeitou. O motivo? Riscos sérios para a economia nacional. O próprio Banco Central do Estado considera o plano de resgate para sua maior empresa muito arriscado. Essa única frase captura a gravidade da situação. Em março de 2026, as tarifas foram aumentadas em 1%, 22 bilhões de rublos em receita adicional. A dívida está em 4 trilhões de rublos, uma gota no oceano. E talvez o detalhe mais absurdo, em 2024, em meio a uma crise de dívida, RZD comprou o arranha-céu Moscow Tower por 2 bilhões e 400 milhões de dólares. Agora colocou o arranha-céu à venda. A estação Ritsky de Moscou e o depósito Likobory também estão à venda. Uma empresa estatal que comprou imóveis de luxo durante uma crise de dívida, depois tenta sobreviver vendendo-os. Um resumo da gestão econômica da Rússia. Jeff Horn, da London School of Economics. No ritmo atual de declínio, a indústria ferroviária da Rússia só permanecerá de pé enquanto o Estado puder sustentá-la através de empréstimos forçados, injeções de capital ou perdão de dívidas. Grande demais para falir, mas caro demais para salvar. Se o colapso da RZD fosse apenas uma crise de balanço, poderia ser gerenciável, mas sobre esses trilhos estão as vidas de 700 mil pessoas, e essas vidas estão desmoronando. O anúncio oficial diz que 15% do pessoal da sede, aproximadamente 6 mil pessoas, serão cortados. Mas, de acordo com um plano vazado, o verdadeiro alvo é muito diferente. De 701.200 funcionários, apenas 500 mil devem permanecer até setembro de 2026. 200 mil pessoas perderão seus empregos, 33 vezes o número oficial. A situação para aqueles que permanecem é sombria. Desde o verão de 2025, os funcionários foram orientados a tirar de 2 a 3 dias de licença não remunerada voluntária obrigatória por mês. Recusar significa aceitar o risco de ser demitido. Um ferroviário no Extremo Oriente. Enquanto a região enfrenta as consequências das inundações, o empregador está, na prática, cortando parte dos nossos salários. Em fevereiro de 2026, a indexação salarial semestral foi cancelada. Enquanto a inflação está acima de 10%, os salários foram aumentados em 0,1%. Um trabalhador ferroviário com mais de 25 anos de experiência anonimamente.
Ultimamente, o adiantamento mais o salário mal chega a 30 mil. Um ex-funcionário. Eu saí da RZD e aconselho você a fazer o mesmo. Não vale a pena para sua saúde psicológica e física. Mas ouvir essas vozes é difícil porque falar é proibido. A revista RZD Partner confirmou, mesmo que reconheçam o problema, muito poucos se atrevem a falar publicamente. As reclamações vazam para grupos anônimos no Telegram, ninguém mostra o rosto. No ambiente repressivo da Rússia, é quase impossível para os trabalhadores de uma grande empresa estatal se rebelarem abertamente. E os 30 mil funcionários de segurança armados que mencionamos na introdução, informação vazada pela inteligência ucraniana, revelam a verdadeira razão por trás do silêncio. Uma empresa ferroviária que emprega força armada contra seus próprios funcionários é a prova mais concreta de quanto o regime teme essa raiva. A RZD é também a espinha dorsal das cidades Monogorod, da Rússia, e essa dimensão pode ser a mais perigosa. Da Sibéria aos Urais, do Círculo Polar Ártico ao Lago Baikal, centenas de cidades dependem inteiramente da RZD, único empregador, único financiador de escolas, único apoiador de hospitais. Nessas cidades, não há outro trabalho, nem outra fonte de renda, nem outra vida. Quando a RZD se retira, a cidade morre. A população migra, a infraestrutura se deteriora, lugares onde famílias vivem há gerações viram cidades fantasmas. Os fabricantes de vagões também entram em colapso, num efeito dominó. A RZD reduziu as compras em 37%. A cadeia de suprimentos está se deteriorando. As minas de carvão não conseguem enviar seus produtos. As siderúrgicas não conseguem receber pedidos. Cada elo que rui puxa o seguinte, e no fim de cada elo há pessoas, e a raiva dessas pessoas está se acumulando. Centenas de milhares que não conseguem receber o pagamento, que são forçados à licença não remunerada, que vivem sob ameaça de demissão, que são proibidos de falar, percebem um pouco mais claramente a cada dia que a promessa de estabilidade do regime é vazia. O envio pelo Kremlin de 30 mil agentes de segurança armados é uma admissão do quanto essa raiva cresceu. Se os trabalhadores fossem realmente leais, não haveria necessidade de apontar armas contra eles. Durante anos, o Kremlin dizia: a economia de guerra está crescendo. Os gastos militares e as encomendas do Estado inflaram o produto interno bruto. No papel, havia crescimento, mas os dados de carga das ferrovias russas já tinham exposto essa mentira. Ninguém estava olhando. Agora tem que olhar. O volume de carga transportada por ferrovia em um país é o indicador econômico mais confiável do que o produto interno bruto, porque não pode ser manipulado. Um trem ou vai carregado ou vai vazio, e os trens da Rússia estão circulando cada vez mais vazios. Em 2025, o volume de carga caiu para 1,1 bilhão de toneladas, o menor desde 2009. As cargas da metalurgia caíram mais de 25%. O setor do aço está em colapso. As cargas da construção caíram 20%. O investimento em habitação e infraestrutura está evaporando. As exportações de carvão desabaram. Os portos do Báltico estão fechados. A rota da China não é suficiente. Nos 2 primeiros meses de 2026, a máscara caiu completamente. PIB a menos 1,8. A Rússia está encolhendo. Putin disse em março que as sanções eram uma fonte de mudanças positivas. Semanas depois, ele repreendeu seus próprios funcionários pelo produto interno bruto em queda. O Kremlin chama essa crise de otimização, mas a otimização aumenta o lucro. Isto está destruindo-o. Nas palavras de Alexashenko, RZD está, na prática, falida, e a recusa do Kremlin em oficialmente chamar isso de crise não significa que ela não exista, só significa que é grande demais para ser admitida. E, além do colapso, corrupção. Em janeiro de 2026, uma rede de suborno composta por 52 pessoas foi desmantelada na diretoria de infraestrutura da RZD. Em mais de 40 regiões, subornos tinham sido recebidos de empresas de reparo de vagões, relatórios de manutenção inflados, defeitos ocultados. O diretor foi preso. 18 milhões e 500 mil dólares desviados. Enquanto o sistema apodrecia, os executivos roubavam, e para esconder o que roubaram, relataram que os trilhos estavam em bom estado, mas não são apenas os trilhos e os vagões que estão apodrecendo. A demografia e a mão de obra da Rússia também estão sendo esmagadas por esta crise. Enquanto os trabalhadores das ferrovias russas permanecem em silêncio à sombra das armas, a verdadeira onda de rebelião vem de uma frente completamente diferente: os trabalhadores estrangeiros. Putin está neste momento lutando em 2 frentes, uma na Ucrânia, a outra nas suas próprias ruas, e a segunda frente pode ser ainda mais perigosa do que a primeira, porque nessa frente, seus inimigos não são forasteiros, mas as próprias pessoas criadas por sua política de mão de obra estrangeira. Vozes de rebelião em chinês se erguem nas ruas de Komsomolsk no Amur.
Centenas de trabalhadores chineses estão realizando uma greve em massa nas estradas da Rússia, empunhando cartazes com os dizeres "Putin, nos ajude" e "Sechin, nos dê o nosso dinheiro". Mas essas imagens são apenas um sintoma. A causa é muito mais profunda. Para entender como cartazes em chinês foram parar nas ruas da Rússia, é preciso olhar para uma operação massiva lançada pelo Kremlin. Enquanto homens russos perdem a vida na linha de frente, foi estabelecida uma enorme ponte aérea entre Pequim e Moscou para preencher as lacunas que eles deixaram nas bancadas de trabalho, ao volante e nos canteiros de obras. O Serviço Federal de Migração da Rússia está realizando contratações diretas ao abrir escritórios na China. O número de autorizações de trabalho emitidas para cidadãos chineses para 2025 a 2026 atingiu 92 mil. Esses trabalhadores estão concentrados principalmente no Extremo Oriente, Khabarovsk, Vladivostok, Amur e Sakha. Eles atuam em setores como refinarias da Rosneft, dutos e projetos de infraestrutura. Em algumas regiões, a população chinesa atingiu uma densidade que compete com a população russa local. Os salários, porém, estão no nível de exploração. Os trabalhadores chineses ganham entre $500 e $1.000 por mês, o que fica abaixo da média russa. Eles são designados para os trabalhos mais pesados que os russos locais se recusam a fazer, e é exatamente aí que o sistema está falhando. Nem mesmo esses salários baixos estão sendo pagos. É precisamente isso que está por trás da greve em Komsomolsk-on-Amur. Os trabalhadores da PetroRewa, uma empresa chinesa que atuava como subcontratada na refinaria da Rosneft, não tinham recebido os salários havia meses. A Rosneft afirmou: "Fizemos todos os pagamentos à subcontratada, mas a direção da PetroRewa ficou com o dinheiro e fugiu da Rússia." Centenas de trabalhadores revoltados ficaram para trás, sem receber e sem conseguir voltar aos seus países de origem. Os trabalhadores primeiro realizaram uma marcha e depois passaram para um sit-in num parque florestal. E o detalhe mais marcante da greve é este: as faixas traziam os nomes de Putin e Sechin. Os trabalhadores chineses dirigiram seu pedido de ajuda diretamente ao presidente. Eles desconheciam as leis na Rússia que proíbem reuniões de mais de 3 pessoas, mas essa ignorância lhes concedeu uma espécie de imunidade. O Kremlin não podia prender cidadãos chineses e correr o risco de tensionar as relações com Pequim. A Rússia não consegue fazer cumprir as suas próprias leis nas suas próprias ruas, o exemplo mais absurdo de perda de soberania. Isto não é um acaso, mas um fracasso sistêmico, e as implicações desse fracasso para a Rússia vão muito além de salários em atraso. Putin concedeu aos cidadãos chineses entrada sem visto, sob o pretexto de uma amizade ilimitada, para contornar as sanções ocidentais. Essa medida foi resultado do desespero econômico do Kremlin, pois precisava que turistas chineses trouxessem moeda estrangeira. Mas o resultado foi muito diferente do esperado. A famosa Nevsky Prospect de São Petersburgo transformou-se em um mercado chinês. Em frente ao Palácio de Inverno e nos corredores do Museu Hermitage, já não são os sussurros dos russos, mas os ecos dos megafones dos guias turísticos chineses que podem ser ouvidos. Enormes grupos de turistas chineses se assemelham mais a proprietários do que a visitantes da cidade. Lugares que outrora eram frequentados pela aristocracia e pelos intelectuais russos estão agora sob o controle de multidões movidas pelo poder do yuan. No entanto, o lado mais sombrio da questão está a emergir no Extremo Oriente. Empresas chinesas estão a arrendar terras na Sibéria, a abater bétulas, a explorar pinheiros centenários e a exportar a maior parte desta madeira para a China. Segundo relatórios do Serviço de Inteligência Exterior da Ucrânia, o regime de Putin está, na prática, a entregar o controlo das terras mais ricas do país a Pequim. Além disso, Putin tornou-se dependente não só do poder econômico da China, mas também do trabalho escravo do regime mais isolado do mundo. A vinda de 50 mil trabalhadores norte-coreanos para a Rússia é uma das maiores operações de tráfico humano patrocinadas pelo Estado na história moderna. Essas pessoas não trabalham como operários em canteiros de obras russos, mas como robôs biológicos alugados pelo regime. Jornadas de trabalho de 18 horas, apenas 2 dias de folga por mês e praticamente nenhuma segurança no emprego. A maior parte do dinheiro que ganham vai para Pyongyang. Os trabalhadores recebem apenas o suficiente para sobreviver. Projetos residenciais de luxo em São Petersburgo e Moscou agora estão sendo construídos não por engenheiros russos, mas por este exército das sombras. No entanto, esses trabalhadores escravizados não se limitam a canteiros de obras. Eles também estão sendo enviados para funções críticas em fábricas subterrâneas de drones e instalações de munição que a Rússia tenta esconder do radar ocidental. A escala do colapso demográfico não se limita apenas à Ásia Oriental, porque a escassez de mão de obra na Rússia está em cerca de 11 milhões. Quando norte-coreanos e chineses se mostraram insuficientes para preencher essa lacuna, a Rússia voltou-se para a Índia.
Segundo dados do Ministério do Interior, o número de autorizações de trabalho emitidas a indianos chegou a 56.500 em 2025. Um vídeo que viralizou nas redes sociais em dezembro de 2025 tornou-se um símbolo dessa mudança. Na Praça Vermelha, em frente às muralhas do Kremlin, um grupo de trabalhadores indianos dançava ao som de música. O coração de Moscou agora bate no ritmo de diferentes línguas e culturas. A distância entre o slogan de Putin, "A Rússia pertence aos russos", e a realidade no chão de fábrica aumenta a cada dia. E do outro lado desta divisão está a costa do Báltico. Ust-Luga, em 2005, era apenas um povoado costeiro comum, com uma população de 2.000. Com a visão de Putin de usar a energia como uma arma geopolítica, a área se transformou em um enorme canteiro de obras. Bilhões de dólares foram investidos e em 2025 a população havia ultrapassado 30.000. Nesta área com 37 berços, 5.000 a 7.000 trabalhadores operam em turnos nos terminais de petróleo, contêineres, carvão e carga. O sustento de toda a população de 30.000 pessoas depende diretamente das operações do porto. Se o porto funciona, o dinheiro flui. Se o porto para, a vida para. E o porto parou durante os ataques de março da Ucrânia. Mas esse golpe externo atingiu, na verdade, uma estrutura que já tinha começado a apodrecer por dentro. De acordo com a propaganda do Kremlin, os trabalhadores do petróleo e do gás eram o segmento mais privilegiado do sistema. Um funcionário russo qualificado podia ganhar até 200.000 rublos por mês, mas a desvalorização do rublo e a inflação massiva tornaram esse dinheiro praticamente sem valor. Aqueles que realmente estavam passando pelo inferno, no entanto, eram outros. Os que carregavam o fardo físico dessas operações massivas em Ust-Luga não eram os russos bem pagos, mas sim os trabalhadores migrantes da Ásia Central. Enquanto um russo qualificado ganhava 200.000 rublos, esses migrantes eram obrigados a trabalhar no frio congelante por 60 a 90.000 rublos por mês. Eles eram as engrenagens invisíveis na máquina de guerra de Putin. Todos os dias eles abriam aquelas válvulas e carregavam a carga. Milhões de dólares fluíam para os cofres do Kremlin para a guerra. Com os ataques de drones, essa máquina foi incendiada. As operações foram suspensas. Até gigantes como a Novatek colocaram trabalhadores em licença obrigatória ou passaram a pagar apenas parte do salário. O resultado foi um desastre completo para os trabalhadores migrantes, abandonados em um país estrangeiro, sem um tostão, famintos e presos em meio a um complexo industrial arrasado pelo fogo. Em 2023, trabalhadores da construção civil em Moscou lançaram um protesto massivo sob condições semelhantes que foi suprimido apenas pela intervenção brutal da OMON. A situação em Ust-Luga é muito mais perigosa porque não se trata de uma disputa corporativa interna, mas de uma consequência direta da guerra. Trabalhadores chineses em Komsomolsk, migrantes da Ásia Central em Ust-Luga. O mesmo colapso estrutural está a eclodir nos dois extremos da Rússia, e a resposta do Kremlin é sempre a mesma: ignorar, reprimir e esquecer até a próxima crise. Mas a reação pública a esta onda de trabalhadores estrangeiros a inundar as ruas da Rússia está a tornar-se cada vez mais dura. Os dados mais recentes da pesquisa divulgados pela organização de pesquisa independente Levada Center sinalizam claramente os passos que se aproximam de uma guerra civil. De acordo com os dados, uma maioria massiva de 56% dos cidadãos russos exige que a entrada de migrantes no país seja imediatamente e completamente bloqueada. Mais da metade da sociedade foi tomada por uma intensa histeria nacionalista, severa paranoia e profunda xenofobia. Nas ruas, qualquer pessoa que não seja eslava é vista como uma potencial ameaça. É precisamente neste ponto que o dilema estratégico mortal em que Putin caiu emerge como um impasse geopolítico completo. Por um lado, há uma necessidade absoluta desses trabalhadores estrangeiros para manter a máquina de guerra e a economia funcionando, para que as fábricas, a indústria pesada e as rotas logísticas operem. Migrantes são trazidos para o país. As fábricas começam a operar, mas as ruas estão rapidamente se tornando estrangeiras. Este choque cultural nas ruas desencadeia a veia nacionalista extrema na população local e a raiva se espalha pelas ruas. À medida que os ataques a trabalhadores estrangeiros e a pressão policial se intensificam, grupos de migrantes ou se revoltam, como em Komsomolsk, ou abandonam os canteiros de obras e tentam fugir do país. Quando os trabalhadores fogem, as linhas de produção de munições param, as fábricas fecham novamente e a economia mergulha de volta no colapso. Este é um ciclo auto-perpetuante de caos que o Kremlin nunca conseguiu quebrar. Há uma saída para este caos:
Teoricamente, existem algumas opções, mas nenhuma delas é fácil. A primeira opção é reformular radicalmente as políticas de integração, oferecendo treinamento de idioma aos migrantes e abrindo o caminho para a cidadania. Mas isso irritaria a base nacionalista, e o Kremlin atualmente precisa do apoio dessa base. A segunda opção é investir em automação, aumentando o uso de robôs nas fábricas, estabelecendo sistemas de produção apoiados por inteligência artificial. Mas sob sanções, a transferência de tecnologia é difícil e requer um investimento significativo. A terceira opção é acabar com a guerra, trazendo de volta as centenas de milhares de soldados enviados para as linhas de frente e atraindo de volta ao país a fuga de cérebros. Mas Putin não está colocando essa opção na mesa. A quarta opção é tentar administrar a situação como está. Mas como vimos, essa estratégia não está funcionando. 4 opções, todas sem saída. De acordo com análises na mídia americana, levará pelo menos uma década para a Rússia superar esta crise. E enquanto a guerra continuar, esse processo nem pode começar. No entanto, a guerra não está terminando. Pelo contrário, está se intensificando. Jovens russos de 18 a 30 anos, cujos futuros foram roubados e que foram marginalizados no cenário internacional, estão lutando desesperadamente para deixar o país e fugir para a Europa ou América. No entanto, os vistos foram suspensos, as rotas de voo fechadas e as passagens de fronteira efetivamente bloqueadas. Esta nova geração presa está acumulando uma pressão imensa dentro do país. Em um país sem futuro, os jovens ou pressionarão as fronteiras ou explodirão o sistema por dentro. A história nos mostra como crises semelhantes terminaram. A União Soviética também enfrentava a escassez de mão de obra, tensões étnicas e uma crise econômica em seus anos finais. Naquela época, o governo central também transportava trabalhadores de diferentes repúblicas para manter as fábricas funcionando. Naquela época, os conflitos étnicos transbordaram para as ruas. Naquela época, o fosso entre as promessas econômicas e a realidade estava se ampliando e, por fim, colapsou. A Rússia de hoje não é a União Soviética. As condições são diferentes, mas as semelhanças são marcantes e não podem ser ignoradas. E o que desencadeou o colapso da União Soviética não foi um golpe externo, mas a fadiga acumulada e a intransigência internas. Uma coisa é certa: a Rússia não pode vencer a guerra sem superar esta crise interna. E talvez esta crise seja o fator-chave que leve a guerra ao fim. É preciso ver o equilíbrio. A RZD é grande demais para quebrar. O Kremlin não permitirá que ela entre em colapso por completo. 85 mil quilômetros de trilhos, por mais comprometidos que estejam, ainda funcionam. A guinada para a China funcionou parcialmente. Subsídios estatais e aumentos de tarifas estão sendo aplicados. O Kremlin ainda chama esta crise de otimização. Na linguagem oficial, não há colapso. Mas, como diz Horn, não é sustentável. O Estado gasta dinheiro para salvar as ferrovias russas, mas esse dinheiro é tirado da guerra. Se tira do orçamento de guerra, a frente sofre. Se protege o orçamento da frente, as ferrovias russas afundam. Se as ferrovias russas afundam, a logística da linha de frente entra em colapso. O Fundo Nacional de Riqueza, o fundo para dias difíceis da Rússia, foi drenado pelos gastos com a guerra. Até a fonte desse apoio forçado está secando. Esse padrão já foi visto antes e suas consequências derrubaram estados. De 1990 a 91, o colapso soviético. À medida que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegrava, o sistema ferroviário também colapsou. Infraestrutura sem manutenção, fuga de pessoal, queda do transporte de cargas. As cidades de Monogorod foram abandonadas uma a uma. Na Sibéria, lugares onde famílias tinham vivido por gerações tornaram-se cidades fantasma da noite para o dia. Um dos símbolos mais visíveis do colapso soviético foi o enferrujamento dos trilhos e o esvaziamento das estações. Em 2026, o mesmo padrão começa, mas com o peso adicional da guerra. Mesmo em 1991, ainda restavam ao Estado alguns recursos. Agora, até esses se foram. Um paralelo mais distante, mas mais inquietante, a crise da dívida otomana de 1875. O Império Otomano contraiu uma dívida enorme para investimentos ferroviários e não conseguiu pagá-la. Foi criada a Administração da Dívida Pública Otomana. A soberania fiscal passou para mãos estrangeiras. A Rússia ainda não chegou a esse ponto, mas a tendência segue na mesma direção. A dependência em relação à China está crescendo. Os termos de Pequim nos acordos energéticos estão se tornando mais rígidos.
A expansão para o leste da RZ depende de financiamento chinês. A cada acordo de dívida, a soberania fiscal se corrói um pouco mais. E no quadro mais amplo, o colapso da RZD não é uma crise econômica isolada, é a peça de dominó mais crítica na guerra de múltiplas frentes da Rússia. 35 mil baixas por mês na linha de frente, a mobilização não consegue acompanhar. A frota fantasma está sendo caçada no Báltico, a receita do petróleo está sob ameaça, Moscou foi atingida por drones, o aeroporto fechou. As defesas antiaéreas na Crimeia estão sendo cegadas e a RZD, a artéria principal que transporta munição, combustível e reforços para todas essas frentes, está se deteriorando. A Rússia trava uma guerra em múltiplas frentes, mas a espinha dorsal que alimenta essas frentes está se quebrando, e uma espinha dorsal que se quebra afeta todas as frentes simultaneamente. O colapso da RZD não é uma crise de balanço patrimonial, é a máquina de guerra da Rússia sendo estrangulada logisticamente. Putin precisa da RZD para sustentar a guerra, mas a guerra está matando a RZD. Quanto mais dinheiro ele gasta para resolver esse paradoxo, mais ele rouba do orçamento de guerra. Quanto menos dinheiro ele gasta, mais rápido a espinha dorsal se deteriora, e naqueles trilhos jazem não só cargas, mas as vidas de 700 mil trabalhadores. 200 mil perderão seus empregos, os demais estão sendo forçados a entrar em licença não remunerada. Seus salários estão sendo corroídos, suas vozes estão sendo silenciadas. Centenas de cidades dependem desses trilhos. Se os trilhos se deterioram, as cidades morrem, e o regime teme tanto seus próprios trabalhadores que mobilizou 30 mil agentes de segurança armados. O Kremlin chama isso de otimização. Os economistas chamam isso de falência de fato. A história chama isso de início do colapso. A espinha dorsal da Rússia está se partindo e você não pode travar uma guerra com a espinha dorsal quebrada. As linhas vermelhas foram traçadas. Se você achou este conteúdo valioso, não se esqueça de deixar o like, comentar e se inscrever. Escrever.